Bom, gente, agora nós vamos ver sobre a civilização dos astecas, mas antes de nós falarmos propriamente dito a respeito da civilização dos astecas, né, nós temos que ver como é que estava, né, nós temos que ver um pouco a respeito da ocupação humana no continente americano. Então vejamos, olha só, a habitação humana no continente americano, segundo historiadores, remonta a pelo menos 14 mil anos. Então, vejam aí, 14 mil anos, um tempo considerável, concordam? Porém, estudos mais recentes revelam que a chegada do homem ao continente americano possa ter ocorrido entre 30 e 50 mil anos atrás. Tá? Entre 50 e 30 mil anos atrás. Isso, estudos mais recentes é que revelam isso, esses dados. Então, olha só, uma das teorias, né, existem várias, mas a mais defendida e a que vai valer aqui de base para a gente, seria que os homens teriam chegado no continente americano, né, os primeiros povos, a respeito do Estreito de Bering, que nós vamos ver o que é esse Estreito de Bering. Segundo essa teoria, a chegada do homem ao continente americano, então, ocorreu aproximadamente 50 mil anos, quando nômades, ou seja, pessoas que se deslocavam de um lugar para outro em busca da sobrevivência, nômades asiáticos, atravessaram o Estreito de Bering, que nesse período encontrava-se congelado em razão da era glacial, formando assim uma ponte natural entre os dois pontos. E aí, olha só, para melhor entendimento, ó, seria isso aqui, ó. Aqui a Ásia ligando ao continente americano. Aqui teria formado uma ponte natural, né, que permitiu a passagem dos seres humanos que estavam aqui para cá. Essa é a teoria defendida. A teoria, né, para fins didáticos que nós estudamos a respeito, é que a mais aceita é essa. Perfeito? Aí olha só, no que diz respeito à Mesoamérica, a habitação humana, né, é onde viviam Mesoamérica e a região onde viveram os astecas, tá? A habitação humana, de maneira organizada e centralizada, se deu a partir dos Homelcas, povo Homelca, por volta de 1500 anos antes de Cristo. Então vejam, tempo histórico aí, né, muito grande, bem lá atrás. Então agora, vendo um pouco a respeito do Império Azteca, né, nós já vimos aí sobre, nós né, vimos a respeito dos maias e dos incas, e agora nós estamos vendo a respeito dos astecas. O Império Azteca ele se desenvolveu a partir do restabelecimento do povo considerado mexica na região do Vale do México em 1325. Estes povos eles haviam imigrado do norte do México e sul dos Estados Unidos. Então, eles foram aí para essa região e criaram aí, portanto, né, desenvolveram a civilização asteca. A escolha da região, segundo as lendas astecas, se deu através de um presságio de um deus adorado pelo povo asteca. Então, olha só, já vou adiantar que eles também, assim como os maias e os incas, eles também eram politeístas, tinham a crença em vários deuses. Segundo a lenda deles, um presságio, um dos deuses foi lá, teve uma visão e falou: vocês vão se restabelecer nessa região, dominem essa região, é porque lá que vocês irão prosperar. Então seguiram aí o presságio desse deus e ao se estabelecer na região, eles iniciaram um processo de conquista dos povos vizinhos a partir da guerra. Não utilizando da força bélica, da força física, eles foram lá, atacaram os povos vizinhos e aí vão iniciar um processo de conquista para aumentar e estender o território, expandir o território. Ok? Bom, os povos conquistados eles eram obrigados a pagar impostos, como por exemplo, né, eu já citei nas aulas anteriores, é como se Lima Duarte dominasse uma outra cidade e as pessoas que até então viviam nessa cidade tivessem que pagar impostos para Lima Duarte. Perfeito? Era assim que faziam então os astecas. Eles conquistavam novos povos e obrigavam esses povos a pagar impostos para eles. É aquele velho ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí olha só, falando sobre a sociedade asteca, tá? Dividida hierarquicamente, ó. Família real e altos sacerdotes aí no topo. Depois vinham os funcionários do Estado e os chefes militares. Na sequência, grandes comerciantes e artesãos. Os camponeses. E no topo, né, os escravos. No topo não, perdão, na base os escravos. No topo vai estar a família real e ó, os altos sacerdotes. Essa era a sociedade asteca
né, dividida em estamentos sem mobilidade social, ok? Como nós já vimos também a respeito dos outros povos. É assim que era composta, está aí no vídeo para vocês visualizarem a divisão social do povo asteca. Bom, economia asteca também baseada na agricultura. Assim como os maias, nós já vimos, né, os astecas tinham o milho como principal alimento. Não tinham a mesma ideia dos maias, vai destacar, né, que o homem teria originado ali do milho. Não, isso é uma coisa que os maias pensavam. Fazia parte da mitologia maia. Mas eles tinham o milho como principal alimento. Eles tinham um comércio muito ativo, contato então com outros povos, né, nas quais eles faziam trocas aí de mercadorias. Então eles eram muito ativos no que diz respeito ao comércio. E o comércio, claro, vai ajudar aí a alavancar a economia asteca. No que diz respeito à religião, conforme eu já disse, eles eram politeístas, portanto tinham uma crença em vários deuses. Mas olha que interessante, gente. A principal característica dessa religião deles eram os sacrifícios humanos. Como que se dava esse sacrifício humano? Olha só, realizados a partir da retirada do coração da pessoa do alto de uma pirâmide. Então eles subiam no alto de uma pirâmide, é a ideia de ficar mais próximo dos deuses, e faziam um sacrifício. Eles tiravam o coração de uma pessoa, geralmente algum prisioneiro, tá? Algum estrangeiro ou algum povo conquistado, eles tiravam o coração dessa pessoa para mostrar para os deuses ali, para ofertar um agradecimento, né, pela colheita, né, pela vida em abundância da qual eles levavam ali para a época. Então era uma maneira de agradecer. Lembrando que, portanto, eles faziam esse ritual, esse sacrifício, tirando aí o coração de uma pessoa, né, que não era aí asteca, né, de nascimento, de nascença, mas alguém que foi viver lá junto deles, ou, na grande maioria, conforme eu disse, povos conquistados nas guerras, ok? Então, olha aí, ó, os sacrifícios eram realizados com prisioneiros de povos dominados, certinho? Desculpa aí pelo errinho, ó, na palavrinha sacrifícios, nenhum erro aí de ortografia, peço desculpa de digitação. Então, os sacrifícios eram realizados com prisioneiros de povos dominados. E a decadência do povo asteca, como é que vai acontecer? Ela vai se dar principalmente pela chegada dos povos espanhóis a partir do ano de 1519. Foram dominados, então, pelos espanhóis, e aí eles vão entrar em decadência. Ok? Algumas imagens, olha só que interessante, ó. Olha aí as pirâmides. Pirâmides com escadarias, igual a dos maias, ó. Olha a organização do império, olha aqui, ó. A questão, né, de ter contato com outros povos, a questão aqui fluvial, ó. Certinho? Então, olha, é um império muito organizado, muito bem organizado para a época. Assim como o Império Inca, né, como nós já vimos, como os maias, também foi uma civilização que causou uma grande impressão nos espanhóis quando eles chegaram e os dominaram. A organização desse povo, correto? Olha aí, ó, o ritual lá no alto da pirâmide. Então eles fazendo esse ritual, retirando aqui, ó, olha aqui, ó, ele está sendo seguro aqui pelos povos, né, pelos próprios povos incas, né? Eles estão aqui então prontos para retirar o coração, né, e oferendar para os deuses em forma de agradecimento. É o sacrifício humano. A pessoa está viva, viu, gente? Obviamente aqui. Então é aquele processo, né, de sacrifício, conforme eu disse. Ok? Então, com essa imagem aí do sacrifício que eles faziam aos deuses, né, retirando o coração de uma pessoa, nós finalizamos essa etapa sobre os maias, os incas e agora com os astecas. Independente aí, tá, gente, de qual que nós falamos primeiro, isso às vezes pode haver uma variação. O importante é vocês entenderem que foram povos muito importantes. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me chamar. Espero que tenham gostado e entendido aí a nossa videoaula. No mais, eu desejo tudo de bom para vocês, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.